da sua casa. Bíblia Sagrada, Antigo Testamento, é um livro histórico, o livro de Juízes, o seu capítulo de número 7. Esse trecho tem como título Gideão derrota os midianitas. Diz assim: Jerubaal, isto é, Gideão, e todos os homens que estavam com ele se levantaram de madrugada e foram acampar perto da fonte de Arode. O acampamento dos midianitas ficava no vale, no lado norte, perto do monte Moré. O Senhor Deus disse a Gideão: Você tem gente demais, e por isso não posso deixar que vocês derrotem os midianitas. Se eu deixasse, você poderia pensar que venceram sem a minha ajuda. Anunciar ao povo o seguinte: quem estiver com medo, que saia do monte Gilboa e volte para casa. Gideão anunciou e 22.000 homens voltaram, mas 10.000 ficaram. E o Senhor disse a Gideão: ainda é gente demais. Leve todos até as águas, e ali eu separarei os que irão com você. Se eu disser que um homem deve ir com você, ele irá. Se disser que outro não deve ir, não irá. Aí Gideão fez com que os homens descessem até as águas, e o Senhor Deus lhe disse: todos os homens que lamberem a água com a língua, como fazem os cachorros, devem ser separados dos que se ajoelharam para beber. 300 homens juntaram água nas mãos e lamberam. Todos os outros se ajoelharam para beber. Aí o Senhor disse a Gideão: com estes 300 homens que lamberam a água, eu libertarei vocês e lhe darei a vitória sobre os midianitas. Diga aos outros que voltem para casa. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. O texto ainda tem, esse capítulo ainda tem aí mais dezenas de versículos, mas o que lemos até aqui já dá para a gente meditar na palavra de Deus. Agradecer você que está nos acompanhando pelo Facebook do Antônio Bahia. Se você quiser nos ver, corra lá no Facebook, nós estamos transmitindo ao vivo essa mensagem. Esse texto bíblico bastante conhecido, quando o Senhor ordena a Gideão para que junte o povo para a batalha. Gideão convoca e muita gente aparece, mas Deus diz: olha, Gideão, se eu te der vitória com esse povo todo, tu vai dizer, o povo vai dizer, foi a nossa mão. Eu venci porque tinha muitos homens. O povo iria dizer: olha, nós somos fortes e poderosos, nós vencemos os midianitas. Não é assim que acontece? Deus abençoa, protege, abre a porta, cuida. E aí o teu filho chega lá 18, passa no vestibular. Deus veio protegendo. O inimigo colocando laço no caminho, o inimigo colocando mais amizade, Deus livrando. Você orando, Deus atendendo, Deus protege o meu filho, Deus protegendo. Acidente e tal e tal. Aí forma faculdade, doutor fulano de tal. Aí você só lembra que seu filho é inteligente, que você se esforçou. Você só lembra do seu trabalho, o quanto esforço fez para pagar a faculdade. Não esquece-se que desde pequenininha você orava, e por isso Deus protegeu, Deus abriu portas. E aí Deus diz: olha, Gideão, tem muita gente aí.
Se eu vencer, se Israel vencer com esse povo todo, vai dizer: Deus não teve nada a ver com isso. Gideão vai lá e proclama, segundo Deus ordenou: olha, quem tiver com medo, quem for covarde, volte. E de uma lavada só, 22 mil homens voltaram, medrosos, com medo de enfrentar a batalha. As batalhas têm que ser vencidas dia a dia. Você está enfrentando lutas, você está enfrentando batalhas, mas tem que ter coragem. Se for medroso, se for covarde, se tiver medo, todo dia o problema vai se avolumar. Você nunca vai resolver. E Deus diz: olha, ainda tem muita gente, é gente demais. Vamos fazer um teste. Vamos fazer um teste. Vamos separar esse povo. E manda descer as águas e diz: olha, quem for lá e beber a água lambendo, você separa para um canto. Agora, quem for lá e estiver atento e levar a mão à água e trazer a boca, com uma mão estava bebendo a água, com a outra mão já estava ali pronto para puxar a espada se viesse o inimigo. Estava puxando levando a mão à água, mas estava de olho se vinha algum perigo. Deus disse: olha esse daí. E 300 homens. E ele diz: com esses 300 eu libertarei vocês e lhe darei a vitória. Quem foi que disse a você que Deus é só o Deus do muito? Que Deus opera só quando tem muita coisa? Olha, aquela mulher, aquela viúva, quando o profeta pergunta o que é que tem em casa, ela diz: eu não tenho nada. Eu só tenho um pouquinho de azeite. Um pouquinho. A outra mulher pergunta, ela diz: olha, eu só tenho aqui, eu vou fazer aqui um bolo, vou comer e esperar a morte. Porque é a última coisa que eu tenho, quase nada. Quem disse a você que Deus só opera no muito? Aqui está um exemplo. Eram 32 mil homens. Deus disse: tem muita gente, bota para voltar aí. Só de uma palavra: quem for covarde, quem tiver medo da guerra, quem tiver com medo de morrer, volte. Só aí 22 mil já desistiram. Gideão poderia ter pensado: meu Deus do céu, se com 32 mil já era pouca gente, e com 10? Deus disse: ainda tem muito. Vai para as águas. Mas 9.700 foram reprovados. De 32 mil, 300 passaram no teste. Eram corajosos e estavam atentos. Estamos num momento de crise. Estamos num momento de pandemia. Estamos num momento de dores, de reflexão. Estamos num momento em que você tem que ser corajoso, que você tem que estar atento e que você tem que reconhecer que existe um Deus no céu que não se importa com a quantidade que está do seu lado. Porque ele diz: com esses 300 eu vou dar vitória a vocês. Eu vou libertar dos midianitas. Mas os outros, volte para casa. Veja que os 300 ficaram com toda a comida e todas as cornetas. Você já parou para pensar sobre isso? Quando as pessoas desistem, mas o pessoal está desistindo. Às vezes a gente tem isso. Está todo mundo saindo do grupo. Fique. As pessoas estão saindo do grupo de oração. Continue orando. As pessoas não estão querendo sair para evangelizar. Continue evangelizando. Bahia, continue. Porque veja o que diz o texto.
Estes quem? Os 300, eram 32 mil. Estes ficaram com toda a comida e todas as cornetas. Olha, Dilson Santana, o que Deus tem é para os que têm coragem. Veja lá nas cartas do Apocalipse, ao que vencer. Os textos sempre, toda a carta termina ao que vencer, ao que perseverar, ao que vencer. Eu vou dar isso, isso e isso. Ao que vencer eu vou dar isso e isso. E aí? Você está entre os 300 ou você está no meio dos 31.700? Você tem que se posicionar nesta manhã para obter vitória. Você quer estar entre aquele primeiro grupo em que Gideão diz: quem for covarde do caminho volte, e eles voltaram, 22 mil. Você está no segundo grupo dos 9.700 que também foram reprovados porque não estavam atentos na hora de beber água e também foram mandados de volta? Ou você quer se encaixar nos 300 que ficaram com toda a comida e todas as cornetas? Isso depende de você, do seu esforço, da sua perseverança. Olha, veja que depois que é feito essa separação dos 300, o texto bíblico diz: naquela noite o Senhor Deus disse a Gideão: levante-se e ataque o acampamento dos midianitas. Eu já dei a vitória a você. Ei, toda essa estratégia que Deus colocou no teu coração há muito tempo atrás, que você vem pensando, toda essa estratégia que você vem bolando, palavra do Senhor para você nesta manhã: levante-se e vá para o ataque. Coloque em prática. Eu já dei a vitória a você. Você passou no teste. Você passou no concurso, eram 32 mil, você está no meio do 300, foi classificado. Tem coragem. Não volte do caminho. Permaneça. Ah, mas está todo mundo voltando, está todo mundo com medo. Está todo mundo esfriando. Eu creio que a mãe de Edilson, a sua mãe, a minha, você que é mãe já falou para o seu filho: você não é todo mundo. Você é você. Ah, quando aqueles 10 mil olharam, 22 mil voltando, ah, todo mundo vai voltar, voltando, eu volto a voltar. Não, permaneceram. Os meninos, ah, tá todo mundo lambendo a água, eu vou... Não, 300 disseram não. Oxe, dessa forma eu não bebo não. Você é você, você não é todo mundo. E para você que não é todo mundo, e que vai perseverar, e que vai continuar quente, e não vai se esfriar, eu encerro com essa palavra do Senhor para você. Você que tem planos, estratégia, não é tempo de recuar. Levante-se e ataque. Eu já dei vitória a você. Mas mesmo se você ainda... Mas, irmão, Bahia, é tempo de crise. Deus ainda diz a Gideão: mas se você estiver com medo, desça até o acampamento deles e vê se leve junto Purá, o seu ajudante. Você vai ouvir o que eles estão dizendo. Então terá coragem para atacar o acampamento. Ei, Deus está no negócio. Ei, Deus está do teu lado. Deus abrirá as portas. Deus fará o inimigo fugir.
Coloca em prática o plano que Deus colocou no teu coração, porque Ele já deu vitória a você. Amém.